Estado. Foi o Estado. Para os Estados Unidos chegar a ser os Estados Unidos como civilização, quem construiu? Como assim? Quem deu suporte? Ixi, aí... Quem é que faz o cara que é um cara que tem um pequeno negócio no primeiro momento ter um capital para ele poder crescer? Quem é que dá esse primeiro capital? Não é o banco? Depende. Pode ser o Estado. No Pode. BNDES não fez isso com um monte de gente? Não, você tá falando lá nos Estados Unidos ou Não, aqui? tô falando de modo geral. Ah, de Quando modo você está geral. construindo uma Sim, civilização, Sim. o Estado está ali te ajudando a É. fazer a civilização ganhar fôlego até que essa civilização se torna, de alguma maneira, né, sem tanta desigualdade, Sim, etc, sim. etc. O Brasil é um país que... eu tô lendo o livro do Ciro e recomendo que você leia também. E todo mundo Tô leia. tentando trazer o Ciro aqui, ele me deu uma volta aí. Então na eu vou... última. Mais um compromisso que aqui. Ciro, Opa. O assessor dele falou, não, ele... sabe aquele negócio? Tipo, não me... Ele vai aí sim, tá, mas eu tô achando que ele tá me não, enrolando. Tá. O Ciro é um projeto que eu admiro. Mais uma vez, as pessoas vão falar, Ciro... Meu irmão, olha só. Pega o Lula... Se ele foi eleito pega e não seguiu o Dória, o projeto, você não tá mais com ele. Lógico que não. Ah, isso que é ideal. Pega o Lula, pega o Dória, pega o Mandetta, pega as pessoas que estão no campo democrático. Me apresenta o projeto dessas pessoas, que eu vou fazer uma análise e vou ver o que tem de bom e o que tem de ruim. Foi aquilo que você estava conversando no off aqui, quando a gente estava conversando. Então, dentro dessa situação, a gente tem um país com uma desigualdade gigantesca, hoje, que é o Brasil, onde tem um percentual das pessoas que ganha muito dinheiro, e é um percentual mínimo, e tem uma grande maioria que ganha 99% que não ganha o que esse 1% ganha. Então, o que a gente está falando é o seguinte, que dentro do espectro do liberalismo, em termos econômicos, todas as vezes que a gente libera, por exemplo, o Bolsonaro agora durante a pandemia, a carne começou a ficar muito cara, né? E aí, um Estado liberal, o governo não pode interferir. Aí o Bolsonaro falou o quê para as pessoas? Come ovo. Aí as pessoas começaram a procurar ovo. Aí o ovo ficou caro. Aí, o que acontece? À medida que as pessoas vão procurando, é a lei da oferta e da procura. Como um brioche. Né? Vai ficando a coisa descontrolada. Se você não tem... Não estou falando que eu sou a favor de um Estado gigante, não. Tá? Mas você precisa de um Estado, por exemplo... O Brasil hoje ele é uma fazenda. A gente vive de commodity. Total. Se o Brasil ainda tem... Se o agronegócio ainda está apoiando o Bolsonaro, é porque o agronegócio está ganhando muito dinheiro exportando. A gente tem gente passando fome aqui dentro. Dólar alto pra caramba. A gente tem gente passando fome dentro do Brasil e as pessoas exportando comida para fora. Porque o dólar tá alto e os caras estão ganhando muito dinheiro. Mas isso é commodity. O que o Brasil produz? Qual é o carro brasileiro? O computador brasileiro? O dispositivo que a gente tem? O que a gente produz de industrial que a gente poderia estar produzindo se a gente investisse no setor industrial brasileiro, no setor de pesquisa? Quem é que investe? Uma parte é o Estado e uma parte é a iniciativa privada. Exatamente. Então você tem que raciocinar da seguinte maneira. Eu preciso, por exemplo, que um cara que está na UFRJ estudando, que esse cara, quando ele termine o estudo dele, que ele venha fazer alguma coisa que vai ser, já que ele está estudando numa escola pública, né? Que ele traga esse benefício para o seu país. E não que depois que ele se formou e etc, que ele vai vender esse benefício. Vai lá pra fora. Então, assim, quando você fala de um Estado, de um neoliberalismo dentro da realidade do Brasil, você está falando de um Estado que ele já é mínimo. Você entra numa favela, você vai ver que o Estado não está lá. E, na verdade, as pessoas se acham ricas, mas elas estão na classe média. Para baixo. Eu vi aqui, aqui no seu estúdio, estou vendo que você tem uma condição boa de vida, etc. Eu posso te classificar como um cara de classe média alta. Mas se você parar de trabalhar hoje, você consegue ficar quanto tempo sem trabalhar? Na pandemia eu quase quebrei, cara. Porque eu não tava fazendo show. Quanto tempo você acha que você aguenta ficar sem trabalhar? Se assim, sem trabalhar, você não vai ganhar nada no YouTube. E só gastando. Nada. Só gastando? Quanto tempo? 1 ano. 1 ano? Então você não é rico. Claro que não. Rico é quem vai ficar 5 anos, gerações. Não, 10 gerações. anos, 20 anos. O filho dele já... Então vamos começar a situar as pessoas. Eu só sou rico se eu tenho condição de parar muito tempo de trabalhar... E ficar de boa. Porque o cara fala, eu detenho meu modo de produção porque eu sou youtuber.
Mas quem detém o modo de produção é o É YouTube. o YouTube. O dia Você que tá ele- só trabalhando para o YouTube. Exatamente. Se o YouTube sumir do planeta, você vai fazer o quê? Ou se ele mudar as regras. Então, a gente está falando que existe uma questão seguinte. Primeiro, a gente tem que conscientizar as pessoas de qual a classe que essas pessoas pertencem. Então, nós somos privilegiados. Nós Sim. pertencemos à classe média alta. É. Mas tem os caras que pertencem à classe média e à classe média baixa que acham que são o topo da pirâmide. Porque eles têm uma padaria, ou porque eles têm uma Land Rover financiada, ou porque eles têm um apartamento de 170 metros na Avenida, Sim. sei lá, no Jardins, que ele tá pagando em 300 anos. Ele acha que ele é rico. Aí quando ele acha que ele é rico, ele vota em projeto de quem? De rico. E quando ele vota no projeto de rico, ele esquece que ele tá muito mais próximo da classe trabalhadora e dos pobres do que do rico. Porque quando vem uma pandemia, ela enfia a classe média para baixo, joga quem é pobre pra miséria e faz assim, ó,